Uma coisa é fato, o mercado realmente subiu na segunda-feira depois das eleições. Mas a pergunta é, subiu por causa que o Lula ficou na frente ou foi por causa do Bolsonaro que conseguiu ir para o segundo turno? Fica comigo que eu vou lhe responder. Meu nome é Eder, eu sou da Vider Trading. Muito bem, pessoal. Primeiramente, quero dizer que eu não vou pender para o lado da esquerda e também não vou pender para o lado da direita. A ideia é fazer uma análise racional e não uma análise emocional por achismo. A ideia desse vídeo é entender o sentimento do mercado, o que os investidores sentiram. O mercado de fato subiu e subiu muito forte por sinal. Mas agora a pergunta é, subiu por causa do Lula ou subiu por causa do Bolsonaro? E é isso que vamos discutir. Eu vou trazer aqui na minha tela alguns pontos, eu acredito que tem alguns pontos chaves que a gente consegue responder essa pergunta. E a primeira delas é por causa do erro grotesco das pesquisas. Estou com o site da CNN Brasil, onde temos as diferenças entre as pesquisas e as urnas. E cara, olha os erros grosseiros. Isso para mim é erro gigante, é erro grosseiro. Temos quantas instituições aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cara. 9 instituições e vocês vão me dizer que 9 instituições erraram a mesma coisa? Isso para mim eu deixo no ar. Sinceramente eu não sei se isso aqui foi de propósito ou se realmente os caras não sabem trabalhar. Sinceramente, cara, são 9 instituições. E eu quero trazer já um ponto positivo para o Bolsonaro. E por que eu vou trazer um ponto positivo para ele? Porque para o Lula, estava ok, estava certo. Todo mundo colocou, as 9 instituições colocaram o Lula ali com 48, 48, 47, de 47 para cima. Tá ok, ele ficou com 48 e jogaram entre 47 e 51. Veja que a Globo, cara, a Globo botou o Lula como no primeiro turno com 51% e o Bolsonaro com 37%. A diferença real que deu entre Lula e Bolsonaro foi 5,23%. E o erro que estamos vendo aqui entre os dois, a diferença entre os dois foram de 14 pontos. Então a Globo estava me dizendo que teríamos 14 pontos de diferença, sendo que no real tivemos 5 pontos. Estamos falando 3 vezes a diferença, 3 vezes a diferença aqui. E o ponto positivo que eu trago para o Bolsonaro é justamente por isso, porque todo mundo jogou o cara lá para baixo. Botaram ele com 37, 36, 35 e ele me faz 43, a visão do mercado é um ponto positivo. Então significa que a galera gostou de ver a direita subindo a mais do esperado, porque perante as pesquisas ele superou, ele foi além do esperado e isso foi um ponto positivo. Já o Lula não, porque o Lula já estava com aquela porcentagem. Agora o Bolsonaro superou o que a galera tinha colocado ali para baixo. E eu acredito que isso foi um ponto muito forte para fazer o mercado subir. O que mais chegou próximo de todas as instituições foi a Paraná Pesquisas, colocando 7,1 de diferença entre os dois, deixando o Bolsonaro com 40% e o Lula com 47%. E sendo que o fato foi 5,23%. Então, o que menos errou, ainda já errou com 2 pontos percentuais, que é muita coisa. E vejam outro ponto aqui também, que a margem de erro deles, aqui ó, da Globo é 2 pontos, Datafolha 2 pontos, daí tem da IPESP que é 3 pontos, 1 ponto, 1,5 ponto, ele fica nessa variação. Quando o cara me coloca Bolsonaro com... Vamos pegar o exemplo aqui da Datafolha, por exemplo. 36%. E o Bolsonaro ficou com 43%. Estamos falando de quantos pontos? Estamos falando de 36 para 43, 7 pontos. E a margem de erro deles é 2 pontos. Cara, então algo muito errado tem aí. E eu acredito que isso deixou uma pulga atrás da orelha aí da galera, do pessoal, porque agora fica difícil querer confiar nas pesquisas, sendo que ninguém acertou. Então, isso é um ponto que ficou
muito positivo para o Bolsonaro, mas temos mais coisas para ver e vamos ver nos outros sites aqui outros assuntos. Trazendo uma outra matéria aqui da revista Exame, ele diz: partido de Bolsonaro terá 99 deputados federais a partir de 2023. Nessas eleições, a bancada do Bolsonaro cresceu muito em questão de deputados federais e senadores. Isso é uma vitória para a direita, porque agora ele tem mais autonomia para conseguir liberar projetos do seu governo. Indo mais para baixo aqui no site, conseguimos ver a composição por partido, as cadeiras. E a maior composição que tem é do partido do Bolsonaro, que é o PL, com 99 cadeiras, bancadas eleitas. Depois vem o PT, PCdoB, com 79, União Brasil, que União é um partido liberal, mais para a direita, e assim por diante. Eu acredito que isso aqui é outro ponto que os investidores olharam com olhos bons. Ponto do Bolsonaro, vou dizer que é ponto do Bolsonaro, lembrando que não é minha opinião pessoal, é o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui é que a direita pegou muitas cadeiras, e isso facilita a governabilidade do Bolsonaro. Um outro site aqui, que é a Gaúcha HZ, do Clique RBS, ele diz que o bloco conservador, com 66 das 81 cadeiras do Senado, poderá ser liberado pelo PL. Isso era uma barreira que o Bolsonaro tinha hoje, por causa que o Senado ele não tinha muita força no Senado. Agora ele tem muita força na Câmara dos Deputados e ele tem muita força no Senado. Eu acredito que os investidores enxergaram isso com bons olhos. Sabe por quê? Porque, de fato, mesmo se o Lula ganhar, ele vai ter dificuldade de governar. O mercado ficou muito tenso quando o Lula trouxe algumas propostas, por exemplo, imprimir mais dinheiro na mesa, mais inflação e mais nós se ferramos. Resumindo, é isso. Então, mesmo no cenário, o Lula ganhando, ele vai ter muita dificuldade e não é qualquer projeto que vai passar. E agora, se o Bolsonaro ganha, eu acredito que vai ficar muito mais fácil para ele, porque todos vão estar praticamente alinhados com ele. Eu vou trazer mais um ponto aqui, que é o gráfico mostrando o quão forte foi essa alta. Tipo, tá, subiu, mas quão forte subiu? O quão animado o mercado ficou? Já estou com um gráfico, é o gráfico diário do Ibov, que é o nosso índice Bovespa, e o dia que subiu, que foi o dia de ontem, na segunda-feira, foi com essa barra aqui. Mesmo você sendo leigo em questão gráfica, olhem o tamanho dessa barra aqui comparado com os outros dias aqui. Essa barra foi muito forte, significa que os investidores gostaram muito da ideia, fazendo o mercado subir. Eu não estou pegando aqui bancos que subiram, várias ações, praticamente 98% de todas as ações listadas na nossa bolsa brasileira subiram. Olhando pelo gráfico, temos noção do quão animado ficou os investidores com essa barra gigantesca. Agora o preço ele pode ter a continuidade e começar a subir aqui para cima. Vejam que nos últimos dias o mercado ficou em lateralidade, ficou em equilíbrio aqui, sem direção, melhor dizendo, porque eu acredito que ele estava esperando essas eleições para ver o rumo que ele poderia tomar, tanto que o mercado ele poderia romper aqui para baixo e continuar caindo numa crise, ou ele poderia subir, que foi de fato essa primeira tentativa de arrancada de uma nova tendência de alta, e o mercado pode buscar novos patamares aqui em cima. Também nada impede do mercado voltar em uma lateralidade e ficar aqui dentro, ficar nessa região de preço até que saia o resultado agora de fato de quem realmente vai ser o presidente do Brasil. A direita, o Bolsonaro, animou mais que a esquerda, porque de fato, mesmo se o Lula ganhar, ele não vai ganhar. Agora eu dei uma de Dilma, né? Essa foi boa. Agora com essa eu mereço o seu like. Quero que você deixe nos comentários a sua opinião, se você acha de fato se o Bolsonaro agradou mais
ou se você ainda concorda que foi por causa do Lula ficando na frente do Bolsonaro que o mercado teve essa alta aí. Quero ver a sua opinião, o que você acha, e nos vemos nas próximas. Valeu!